Josué 23, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Faça todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apegue-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Meus amados, esse texto é o momento de despedida de Josué. Vamos lembrar quem foi Josué. Quando o povo de Israel estava preso no Egito, Josué era um jovem lá. Ele viu as pragas do Egito? Viu. Ele viu o povo saindo do Egito? Viu. Ele viu o Mar Vermelho se abrindo? Ele passou por ali também. Ele ficou ao lado de Moisés, ele viu a coluna de fogo no céu conduzindo o povo à noite, ele viu a nuvem de fumaça protegendo o povo do sol durante o dia, ele viu o maná do céu caindo para alimentar o povo, ele viu. Mas agora Moisés é morto e Josué assumiu o lugar de Moisés, e então ele vai entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao pai Abraão, dizendo: olha, eu darei uma terra para vocês incrível, uma terra que mana leite e mel. E é impressionante que Josué agora, sem o grande líder Moisés, ele vai liderar o povo, e quando ele vai liderar o povo, ele tem batalhas incríveis. Qual foi a maior delas? Qual foi a maior delas? As muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, uma cidade intransponível. As ruínas estão até hoje lá. Jericó, a cidade mais velha do mundo, você vai até lá e você vê as ruínas. Aquelas ruínas refletem a vitória de Deus através do seu servo Josué. Ele viu quando Calebe, o seu companheiro, batalhou contra os gigantes, os Enaquins, homens de 2 metros e pouco, homens enormes e fortes. Provavelmente dessa linhagem veio Golias. E então o grande Calebe, com 85 anos, lidera e toma aquela terra dos gigantes. Ele viu tudo isso acontecendo, e depois que eles entraram na terra, Josué fala: olha, tribo 1 toma isso, tribo 2 toma aquilo. Ele divide a terra. Ainda existiam alguns pequenos focos, alguns pequenos ambientes
que não haviam sido conquistados, mas mais de 90% da terra já estava conquistada. Josué fica mais ou menos uns 7 anos na dele, uns 7 anos em reflexão. Ele fica em Hebrom, descansando em Hebrom, mas 7 anos depois, ele convoca o povo para se despedir do povo. E quando ele convoca o povo, depois de tudo que ele viu no Egito, depois de tudo que ele viveu no deserto ao lado de Moisés, depois de todas as batalhas que ele teve quando entraram em Canaã, e depois de 7 anos de reflexão, Josué vem ao povo e dá para o povo as diretrizes para que o povo não apenas conquistasse, mas mantivesse a conquista. Muitas vezes, uma pessoa conquista um casamento, mas não valoriza e perde. Muitas vezes, uma pessoa conquista uma empresa, não tem sabedoria e perde. Muitas vezes, uma pessoa ganha muito dinheiro, poderia ter ajudado tanta gente, poderia ter tido uma estabilização de vida, mas a falta de sabedoria, a guerra da ostentação, faz o desperdício acontecer, e a pessoa desperdiça tudo. Mais importante que conquistar é saber manter, porque quem nunca teve não sabe como é, mas quem teve e perdeu sabe a dor de ter desperdiçado. Moisés, ele passou para Josué a liderança, e agora Josué vai passar para alguém a liderança, e ele está dizendo: olha, eu quero dizer, 90% da terra foi conquistada, falta um pouquinho ainda para conquistar. Ei, minha gente, eu quero passar para vocês o que a minha experiência de vida ao lado de Moisés, e na minha reflexão, durante esses 7 anos, trouxe ao meu coração. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Ele chama o povo para 2 momentos. No capítulo 23, ele está falando em Siló. E no capítulo 24, ele tem uma segunda conversa com o povo, em Siquém. Por que em Siquém? Por que ele marca em Siló, e a última fala dele ao povo é em Siquém? Porque em Siquém foi onde Abraão prometeu a terra prometida ao povo de Israel. A promessa foi ali, e ele está agora falando: estamos no lugar da promessa, ela se cumpriu. É muito importante na nossa vida que depois de um ciclo a gente volte ao início e a gente lembre do início. A gente lembra das dificuldades, a gente lembra das batalhas, a gente lembra das promessas de Deus, e a gente então reflita e tenha um coração grato, e a gente perceba o que Deus completou na nossa vida. Às vezes você não vai para uma nova etapa com Deus, porque você nem celebra a etapa que Deus já te deu. Você não consegue imaginar que Deus vai fazer um novo ciclo de vitória, porque você nem entendeu que um ciclo se encerrou e foi bênção. E então, eu queria pensar com você hoje, quais são os conselhos pastorais para que você tenha conquistas? Dia do meu aniversário, tanto tempo de ministério, eu queria transformar as palavras do meu xará Josué nas minhas palavras sobre a sua vida. Quais são os conselhos para que você tenha conquistas e as mantenha? Primeiro, não pare de lutar por conquistas, mas sem negociar a palavra de Deus. Queridos, Deus adora ver gente querendo uma melhor versão. Deus ama ver gente que não se acomoda, tá bom para mim. Não, Deus ama ver gente que pensa: ei, vim até aqui, como posso ir até ali?
cheguei até aqui, como posso chegar lá? Deus quer que nós sejamos testemunhas de grandiosidade, de vitória, de empreendedorismo, de visão, de realização, de ajuda, de generosidade, de apoio, de amor. Ele quer que sejamos expressão maior e melhor cada dia. E no versículo 6 do capítulo 23, nós lemos assim, versículo 6, diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, na palavra, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele reúne o povo e fala: gente, vocês conquistaram 90%, conquista o que falta. Agora, durante a finalização da conquista, durante a consumação do propósito de Deus, ei, não se desvia da palavra não. Deus tem um alvo novo na tua vida, Deus quer te levar para um novo patamar, não pare, vai, pensa maior, vai, só não negocia a palavra. Não negocia não, porque você pode achar que aquela conquista é o que te basta, mas ela não te basta, o que te basta é a palavra. Se você não conquistar algo novo, mas já tiver a palavra, a minha palavra te basta. Mas se você quiser conquistar algo novo, algo maior, algo melhor, e a minha palavra continuar em você, então aonde você chegar, a minha palavra chegou. Aonde você chegar, a minha palavra se faz viva. Aonde você chegar, a minha presença se faz importante. Por favor, não pare de conquistar, mas não negocie a palavra. Deus quer que desfrutemos de uma vida abundante, Gente, quando Jesus foi dar um exemplo da semente, Ele falou que uma semente produz 30, 60 ou 100 por um. Não existe na mentalidade do reino de Deus uma mentalidade: olha, você não frutifica muito, mas está tudo bem, você não avança, mas está tudo bem, você não conquista nada, mas está tudo bem. E quando eu falo de conquista, eu não falo de dinheiro, de fama, eu falo de você ser expressão maior da glória de Deus. Uma senhora que está ali num cantinho, morando num casebre, ela ama a Deus, ela é a expressão da glória de Deus naquele lugar. Ela muda o status daquele lugar, o amor daquela mulher pequenininha, frágil, não tem tanto recurso, mas ela expressa Deus, e Deus está vendo, e Deus recompensa. Ele está dizendo: olha, não parem de lutar, tem terra para conquistar ainda, terminem o que tem que ser feito, conquista a terra toda, não adianta só 90% ou 95%, conquista o resto, mas por favor, não negociem a palavra, ei, continue avançando, mas não negocie a palavra. Não tem a ver apenas com trabalho e estratégia, tem a ver com submissão à palavra de Deus. É o primeiro conselho de Josué. O segundo conselho de Josué, para você conquistar e manter, é que diante das lutas, relembre o que Deus já fez e confie sempre que Ele fará. Diante das lutas, relembre o que Deus já fez e confie que Ele sempre fará. Pastor, o que você está querendo dizer? Olha o que diz o versículo 8 ao versículo 10. Diz assim, versículo 8: mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu.
O que Josué está falando com o povo? Ei, o momento seu pode ser difícil, o momento seu pode ser complicado, o momento seu pode ser de dúvidas, incertezas. Ei, olha o que Deus já fez. Vocês chegaram nessa terra e tinha gente gigante, tinha gente poderosa, com carruagem, com armas, e vocês os expulsaram. Um expulsava 1000. Um expulsava 1000. Ei, você na mão do Senhor, o teu potencial é 1000 vezes maior do que o que você vê. 1000 vezes maior. O teu potencial é 1000 vezes maior. Eu não posso parar, por quê? Porque eu acredito que apesar de mim, apesar das minhas imitações, o menino que corria lá na rua, lá de Marechal Hermes, jogava futebol no asfalto, lá no asfalto nada, paralelepípedo, no paralelepípedo lá, e tal, a bola caía no bueiro, a gente botava a mão em volta do bueiro, ia lá, botava o pezinho assim, e tirava a bola para fora, e a pelada continuava, com aquela bola toda suja do bueiro. Jesus amado, só Deus para proteger. Aquele menino, Deus trouxe para ser pastor dessa igreja. Então, eu tenho que ser grato, eu não posso parar. Eu tive no vale da sombra da morte, eu tive num momento difícil, há 1 ano atrás, eu estava num leito, Deus me deu vida, eu não posso parar. Por quê? Porque o momento difícil é apenas a conexão do que eu vejo que Deus já fez e da minha fé do que Ele vai fazer. Amém? O teu momento hoje é difícil, o teu momento é de luta. Ei, olha para o passado, olha o que Deus já te fez, olha as portas se abriram. Você não precisa viver uma tristeza, uma angústia hoje, porque o passado foi assim ou foi assado. Ei, ressignifique o seu passado, reveja o seu passado e viva um futuro brilhante. O teu presente é a conexão, porque no meio do passado de lutas, dificuldades, Deus também fez coisas boas na sua vida. Deus abriu portas na tua vida. Eu me encontrei no shopping essa semana com um rapaz que ele tentou ser jogador de futebol. Ele jogou com Caio Quiroga, Mateuzinho, filho do Bebeto, Adrian, essa turma toda. E ele já veio aqui na igreja várias vezes, quando ele era garoto, jogava no Flamengo e tal, mas eu não lembrava dele. E ele se tornou um comediante no futebol. Ele é muito engraçado, ele conhece todo mundo, ele conhece Neymar, Cristiano Ronaldo, ele conhece Messi, ele conhece Josué, os craques todos, ele conhece todo mundo. Eu não sei porque vocês estão rindo disso. E aquele menino, ele falou: fala pastor, eu nem sabia que ele me conhecia. O menino tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, tudo. Eu falei: fala cara. Ele falou: não, eu ia lá com o Caio Quiroga e tal, não sei o que lá, papapá. E ele falando para mim, eu falei: cara, meus parabéns. Ele: obrigado. Eu falei: meus parabéns, porque você ressignificou sua vida dentro da sua paixão. A paixão dele é futebol. Não deu para ser tetracampeão, Jorginho. Ele nunca foi convocado. Ele nunca jogou num grande clube como profissional. Mas ele se tornou um artilheiro do humor dentro do futebol. Fez a vida dele dentro da paixão. Ei, queridos, aonde tem às vezes o teu fracasso, você ressignifica e faz o teu sucesso. Aonde parecia o teu fracasso, você muda um pouco, você pede a Deus uma visão, você transforma um pouco a forma de fazer, e aonde parecia aquele fracasso, uma nova etapa de grandeza vem. Ei, diante das lutas, olha o que Deus já fez, e acredite no que Ele fará. Meus amados irmãos, no
No versículo 10 diz: um só homem dentre vós perseguirá 1000. Eu fico pensando, meu Deus, um homem perseguir 1000. Eu falo, cara, eu não estou descobrindo ainda que potencial que eu tenho para Deus. Eu não estou ainda entendendo como que Deus ainda vai rever as lutas da minha vida, como que Deus vai ressignificar as histórias da minha vida, como que Deus ainda vai fazer milagres incríveis da minha história e da minha família. Eu não estou conseguindo enxergar tudo, mas a tua palavra está dizendo que um fará 1000 correr. Deus, eu tomo posse disso. Ei, querido, diante das lutas, relembre o que Deus já fez, confie sempre que Ele fará. Mas tem um terceiro conselho que Josué vai dar. Ele vai dizer assim: avalie e rejeite o que te aproxima do mundo e distancia de Deus. Avalie e rejeite o que te aproxima do mundo e distancia de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 11, ele vai dizer assim, versículo 11: por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Ei, querido, Deus te deu bênçãos, não deu? Deus te deu presentes, não deu? Talvez tenha te dado amizades, talvez tenha te dado uma empresa, talvez tenha te dado recursos, talvez tenha te dado uma casa, e a palavra de Deus está dizendo: ei, Deus te abençoou, mas fique esperto. Ele está dizendo para o povo: ó, vocês só expulsaram 95% dos povos pagãos dessa terra. Se vocês não abrirem o olho, ao invés de vocês expulsarem os 5% que falta, eles é que vão contaminar vocês, e as minhas promessas vão se perder. Ao invés de vocês expulsarem os 5%, 10% que falta, vocês vão perder a bênção, eles vão ser armadilha. E ele fala umas coisas fortes, ele fala: eles serão chicote nas costas de vocês. Alguém aqui já imaginou uma chicotada nas costas? Um fio amarrado num pedaço de pau assim, ó. Ele diz mais: eles serão espinhos em seus olhos. Meu Deus do céu, gente, um cílio que cai no nosso olho, misericórdia, a gente fica, sopra, ai, sim ou não? Parece que é uma pedra, um cílio. Ele fala: eles vão ser espinho nos vossos olhos. Quando você negocia com quem te afasta de Deus, sabe o que acontece? Você se acostuma com o que antes você rejeitava. Quando você anda com pessoas que fazem coisas erradas, mas são legais, são simpáticos, pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus, mas eles são maneiros, são legais, aos poucos você gosta deles, e gosta deles, e daqui a pouco você gosta do que eles gostam. Mas o que eles gostam, Deus não gosta. E no final da história, não conta o que você acha, conta o que Deus definiu. Eu não sei se você sabe, mas Deus continua sendo Deus, e você é apenas servo. Você precisa entender isso. Deus não expulsa da nossa reta as tentações. E as conexões que nós temos, os ambientes e as coisas que nós temos, elas nos empurram para fazer coisas que a gente sabe que está errado. Por que muita gente está na pornografia? Porque assiste dançarinazinha de TikTok o dia inteiro. Por que muita gente está traindo família?
porque fica vendo umas séries com cena de sexo e traição o tempo inteiro, e mulher bonita pelada e não sei o que lá. Irmão, você vai se enchendo de informação vai afetar você. Você está num ambiente, todo mundo só fala de dinheiro. Não, agora eu estou fazendo um negócio aí, 50 bilhões, chega lá, 40 bilhões. Aí no final, se o cara ganha 100 milhões, aí você acha um pobre. Fala, meu Deus, eu sou um miserável aqui. Por quê? Porque o ambiente faz o dinheiro ser o Deus das pessoas. E quem fica nesse ambiente o tempo inteiro, vai acabar amando o dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro é importante. Nós precisamos de dinheiro, pagar nossas contas, realizar nossos sonhos, oferecer para a nossa família um bem-estar, fazer uma viagem com a esposa, com os filhos, comer um bom pastel de banana, hein? Que delícia num lugar assim, hein? Um bom pastelzinho de banana com queijo, frito na hora. Eu posso ouvir um aleluia quase no seu coração, hein? Hein? Que coisa maravilhosa e tal. A gente precisa, não tem problema nenhum o seu carro, sua casa, sua vida, não é disso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que você precisa ficar esperto, porque o ambiente tem coisas pequenas, era só 5, 10% do território todo, mas esses 5, 10% iam influenciar os 90%, e ser armadilha, e ser espinho, e ser chicote. Ei, pequenas influências com constância se tornam determinantes. Você não acreditaria no que você acredita, se o ambiente que você está não tivesse favorecido para isso. Você não faria o que você faz, se o ambiente com quem você anda não favorecesse o que você faz. A verdade é essa. Então até aí Josué deu 3 conselhos. O primeiro conselho foi, qual foi o primeiro conselho? Ele falou assim, olha, deixa eu falar com vocês, não parem de lutar, busquem a sua melhor versão, desde que levando em consideração a palavra de Deus. Segundo, ele diz, olha, diante das lutas, lembre do seu passado, do que Deus já fez, e creia que Deus fará no futuro. Você é apenas um ponto de conexão do que Deus fez e do que Ele fará. Terceiro, ele disse, avalie e rejeite o que te aproxima do mundo e afasta de Deus, porque você pode ter uma sensação boa agora, está rindo agora, o mundo é legal, você vai chorar amanhã. Não tem jeito, amigo, não tem jeito. O mundo é sedutor, mas ele é maligno, o mundo é mentiroso, cuidado. Mas tem um 4º conselho e último conselho de Josué. Ele diz assim, não planeje sua vida sem priorizar como servir a Deus. Eu estou planejando ganhar o dinheiro, estou planejando montar uma empresa, eu estou planejando montar um negócio, eu estou planejando fazer uma viagem, estou planejando montar um outro negócio, eu estou planejando montar um negócio nos Estados Unidos. Irmão, não planeje a sua vida sem priorizar servir a Deus. Você está no mundo para servir a Deus. Olha o que diz o capítulo 24, que é o final do discurso de Josué, no versículo 14, olha isso que interessante, Josué 24, 14, agora temam o Senhor, e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Agora olha o que Josué vai falar agora, é forte o que ele vai dizer agora, presta atenção. Ele diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Josué vai dizer aqui, você pode seguir os deuses que os seus pais fizeram besteira lá no passado, vocês podem seguir os deuses da terra que vocês estão. Agora, uma coisa é certa, você vai servir alguma coisa, ninguém fica isento. E aí ele diz, eu e a minha casa já decidimos, nós vamos servir o Senhor. Irmão, você não se basta, você é servo de Deus, você não está no mundo para construir para você. Quando eu morrer, imóvel vai comigo? Não. Carro vai comigo? Não. Aqueles diplomas que você tem lá na parede, pós-doutorado em Harvard, irmão, você não vai levar. Sabe, aquele dinheirinho que você aplicou no Bitcoin, irmão, já está correndo risco no Bitcoin, agora que vai correr risco mesmo, você não vai levar. Você não vai levar nada, você não vai levar, a única coisa que você vai levar dessa vida é a recompensa, o galardão, pelo que você fez para Deus, e as almas que você ajudou a ganhar. No meu caso, chegou uma hora que eu falei, eu vou trabalhar para mim mesmo? Eu vou correr atrás da vida e trabalhar para poder ganhar dinheiro e para enriquecer meu patrão? E eu era determinado, irmãos. Eu já vendi de tudo. Eu já vendi mel, cueca, quindim, imóvel, casaco, bichinho de pelúcia. Como assim, pastor? Irmão, eu vi uma oportunidade, eu pegava, levava para a empresa, vendia para todo mundo. Por exemplo, tinha um baiano lá na Ilha do Governador, nosso amigo, ele trouxe o mel lá da Bahia, do interior da Bahia. Aí eu falei, cara, que mel gostoso, tal. Lá da mata, não sei o quê. Peguei uma garrafa de mel, levei para o meu trabalho. Cheguei no meu trabalho, aqueles copinhos de café, botei um pouquinho e dei na mão de todo mundo. Aí, pô, que mel bom. Então, pois é, rapaz, isso aqui é o mel da mata, lá da Bahia. O cara trouxe, maravilhoso, não sei o quê, nunca vi nada igual. O He-Man toma. Aí os caras, pô, eu quero também. Tá claro, pô. Fui tirando pedido. Irmão, eu tinha aquele Monza Tubarão, lembra do Monza Tubarão? Eu tinha um monzão daquele, a mala lotada de garrafas de mel. E eu chegava no trabalho, só entregava. Aí eu quero 2 para minha avó. Pô, para a avó, dá logo 3, cara, ser pão duro. E assim vai. Eu vendi mel para todo mundo. Eu nunca tive vergonha de vender, nunca tive vergonha de ganhar dinheiro. Meu querido, os bichinhos de pelúcia. O cara chegou lá com um bichinho de pelúcia bonitinho, vou dar para minha namorada na época da Páscoa. Falei, onde é que tu arrumou isso? Um cara que está vendendo, liguei para o cara, falei, meu irmão, como é que eu esquema aí? Gente, vendi bichinho de pelúcia para a empresa inteira. Só tinha coelhinho nas mesas. Eu estou nem aí, eu corri atrás. Eu podia tentar fazer isso para uma vida financeira, sim ou não? Podia, mas no meu caso, quando eu pensei que se eu canalizasse toda essa vontade de vencer para o reino, eu ia ganhar galardão eterno, porque essa vida é temporária. Falei, cara, eu vou fazer dinheiro, vou fazer realização, mas, poxa, quem trabalha para Deus o tempo inteiro faz para a eternidade. Falei, eu quero é isso, eu quero é isso. Era o meu caso. Talvez você seja diferente, talvez você vai ser manicure, engenheiro, pedreiro, arquiteto, jogador de futebol, vai ser dono de mercearia, vai ser gari, eu não sei. E Deus tem um plano para você estar aí. Você não mora onde mora, vive o que vive, tem o que tem à toa. Deus tem um plano no ambiente que você vive, nas circunstâncias que você vive. No meu caso, falei, cara, eu quero servir a Deus o tempo inteiro. Era o meu chamado, cada um tem o seu chamado. Servir a Deus é o alvo da nossa vida. Você precisa servir a Deus. Você morre aí sem salvação, você vai para o inferno.
Você morre aí sem ter feito nada para Deus, você chega no céu, não tem uma vida que você levou. O nosso galardão tem a ver com o quanto a gente serve a Deus. O Josué está dizendo, 4 conselhos. O primeiro, não pare de lutar pela sua vida, corre atrás, desde que não negocie a palavra. Segundo, diante das lutas, por favor, lembra do passado e acredita no futuro. Terceiro, avalie o que te afasta de Deus e rejeite, sai de perto do que te afasta de Deus, pode ser tarde demais, daqui a pouco. E em quarto lugar, você serve a Deus com o quê? Você não faz nada para Deus? O seu projeto de vida não inclui servir a Deus? Você tem que servir. 4 conselhos para você conquistar e para manter as conquistas. 4 conselhos para Deus abençoar as suas conquistas. 4 conselhos para Deus mover a sua vida. Nós precisamos viver isso. E aí, gente, eu lembro da nossa campanha que começa hoje. Hoje, nós estamos começando a nossa casa de fé. Cada pessoa vai durante 30 dias orar com algumas pessoas diariamente, um minutinho e meio, para que Deus conceda uma bênção que eles esperam, uma bênção que eles desejam. Durante 30 dias, você vai orar com pessoas, mas uma vez por semana, você vai encontrar, e você nesse encontro, você vai estudar 25 minutos da Bíblia Sagrada, para que a pessoa entenda que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, você vai falar, uma vez por semana nós vamos encontrar meia horinha, é muito simples, é a única forma da gente atingir as pessoas lá, em qualquer outro lugar, porque talvez elas nunca venham aqui. E o que eu queria? Eu queria que todo mundo aqui abrisse uma casa de fé, que todo mundo decidisse dar a sua vida para ganhar alguém para Jesus. A gente pode mudar a cidade está maluca, a cidade está na violência, a cidade está louca, tem gente falando as coisas que não tem sentido nenhum, tem gente defendendo o que não pode defender, não traz felicidade. Só Jesus é a resposta.